e que tudo que seja feito aqui seja para a honra e glória do seu santo e poderoso nome. Quero agradecer a Deus pela presença dos irmãos. Deus abençoe poderosamente a vida de cada irmão nessa hora. Você que começa a nos acompanhar pela live, boa noite, Deus em Jesus abençoe a sua vida. Quero convidar a igreja, quero convidar você também que está assistindo essa live. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós estamos nessa hora na tua presença para te louvar, para bendizer, para glorificar o teu bom e poderoso nome. Fala aos nossos corações, que esse culto seja edificante, que possamos exaltar o teu bom e poderoso nome. Perdoa, Senhor, o meu pecado, perdoa os nossos pecados, e que no decorrer deste culto, nos momentos da oração, dos cânticos, da palavra, tudo venha glorificar o teu santo nome. Traga aqueles que estarão chegando, guardado e protegido, desperta-nos, ajuda-nos, para que a tua igreja possa avançar, pois é no nome de Jesus que nós oramos, crendo e já te agradecemos. Amém. Amém. Queridos, vamos adorar o Senhor num cântico, Ele é exaltado. Vamos declarar que o Senhor é exaltado, o Deus exaltado no céu. Quero convidar você a estar junto conosco, louvando o nome desse Deus, declarando que Ele é o Deus exaltado, Ele é o Senhor exaltado, digno de toda a honra, digno de toda a glória. Vamos declarar: Ele é exaltado. Ele é exaltado, Ele exaltado no céu. Eu louvarei. Para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Vamos ler esse texto da palavra do Senhor. Salmo de número 142, do versículo 1 até o versículo de número 7. Eu gostaria de fazer uma leitura alternada, onde eu estarei lendo os versículos ímpares e a igreja estará lendo os versículos pares. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor.
Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho que ando me ocultam armadilha. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu te dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Eu quero convidar a diaconisa Marcela, ela vai estar orando neste momento. Logo em seguida nós vamos aí estar louvando ao Senhor com um hino do nosso cantor cristão, hino de número 160, onde nós estaremos louvando o nome do Senhor. Santo Deus, eterno Pai que está no céu, louvamos e exaltamos o teu santo e poderoso nome, Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra, de todo o louvor. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua bondade nas nossas vidas e pelo teu cuidado. E estamos aqui, Senhor, reunidos, ó Pai, não somente para adorar o teu nome, Senhor, e também para ouvirmos a sua voz. Dai-nos, Senhor amado, corações adoradores, ó Deus amado, olhos puros, ouvidos puros, Senhor, com a boca pura também, para que venhamos estar louvando e exaltando o teu santo e poderoso nome. Ó Pai, perdoa as nossas faltas, perdoa os nossos erros, e a cada dia nos ensina na tua presença, Senhor. Essa oração te faço, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, hino de número 160, fé contemplada. Vamos adorar o Senhor. Antes de nós estarmos colocando os nossos pedidos, nossos agradecimentos a esse Deus Todo-Poderoso. Hino de número 160 do nosso cantor cristão. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que pensa ter lugar de obter a resposta.
Jesus, eu queria nesse momento estar fretando a palavra à igreja, pois como nós estamos num culto de oração, nós precisamos colocar também alguns pedidos, né? Temos aqui um pedido feito pela irmã Sandra, Paulo César, Najara da Conceição, um conhecido, né, um amigo, carece das nossas orações, então nós vamos estar orando. Há algum pedido ou algum agradecimento? A palavra nesse momento está com você, membro dessa comunidade de fé. Salvação da minha família e cura da minha cunhada. Amém. Vamos orar, né? Vamos falar salvação da família. Pedir pela minha cunhada Sandra, pelo meu concunhado Marcelo, pela minha sogra e pedindo também pelo restabelecimento da esposa do meu cunhado, nosso irmão Michel. Há outro pedido ou agradecimento? Quero agradecer, pastor. Amém. Há outro pedido ou agradecimento? Peço oração pelo Wagner. Wagner. Uma visita de hoje, mas ele sempre vai uma dificuldade, Deus fortaleça o meu coração. Amém. Há outro pedido ou agradecimento? Eu gostaria então de fazer um pedido, né? Vamos orar, irmãos, pela igreja, pela campanha de Missões Rios, pela Escola Bíblica Dominical, e para que Deus nos dê sabedoria e entendimento para aquilo que precisamos projetar para o bem-estar da comunidade de fé, para o crescimento, mas que nunca seja algo da nossa vontade, mas sempre seja algo da vontade do Senhor. Então eu quero pedir aos irmãos que os irmãos estejam orando por isso. Eu quero convidar o irmão Vinícius. O irmão Vinícius vai estar orando nesse momento, colocando Paulo César, colocando a família da diaconisa Marcela, o Wagner e a vida da comunidade de fé, Igreja Batista Memorial de Rocha. Bendito Deus eterno Pai, que estamos Deus na tua presença. Primeiro, Pai, agradecendo por todos os benefícios que você tem por cada um de nós. Obrigado pela paz, obrigado pela segurança, Deus, que somente pode vir do Senhor. Assim como o salmista, Deus falou que com a voz dele clamaria ao Senhor, nós estamos aqui, clamando a Ti, Pai, por cada pessoa que presente, por cada família que representar. Aleluia. Em especial, Deus toma a vida desse irmão Paulo César, meu irmão. Verdade. Nós sabemos a gravidade, ó Deus, que ele tem enfrentado, mas o Senhor sabe. O Senhor é aquele que guarda-nos e nos protege a cada instante. Obrigado pela vida da irmã Sandra, que tão somente agradece por todos os benefícios que o Senhor tem feito a ela. Toma também a vida da irmã Marcela, abençoe a irmã dela, o irmão dela, a cunhada, Senhor, também está passando por um problema de saúde. Que o Senhor possa estar sustentando essa família, Deus, para que eles percebam, Pai, que o Senhor está conosco, o Senhor é um Deus presente. Obrigado, Senhor, porque o teu servo momento, ó Deus, tem testemunhado da tua palavra ali naquela localidade. Verdade. Amém. Certamente ele estará, ó Deus, futuramente falando ainda mais do teu poder para a vida do Wagner. Esse Senhor que eu também tive a oportunidade de visitar, ó Deus, tão relutante da tua palavra, por problemas, ó Deus, que às vezes ele acha que vai incomodar, mas declaramos, ó Deus, que toda a artimanha do maligno possa ser jogada por terra, porque a nossa mente, o nosso coração pertence ao Senhor. Que a nossa igreja, ó Deus, possa estar vivenciando, ó Pai, a tua palavra, que é o que nós estamos estudando, ó Deus, no livro de Atos, na Escola Bíblica Dominical. Que possamos, ó Pai, ser uma igreja que caia na graça do povo, não somente por sermos pessoas alegres, mas principalmente por testemunhar a Ti. Verdade. Toma a nossa vida em Tuas mãos, abençoa, Deus, cada departamento da Tua casa, que possamos estar Te pedindo, ó Deus, cada dia mais sabedoria, e recebendo também de Ti, ó Deus, cada dia mais sabedoria, pois a Tua palavra mesmo diz que se nós pedimos sabedoria, o Senhor nos dará Verdade. imediatamente. Amém. Por isso, Senhor, faça-nos com que sejamos cada dia mais servos, prontos para o Teu serviço. Mais uma vez eu te peço por cada membro da Tua casa, toma a campanha de missões, que os nossos missionários, às vezes, nunca possam se sentir, ó Deus, sozinhos, porque às vezes
vezes, ó Pai, essa é a artimanha que o inimigo tem colocado na nossa mente. Dizendo que nós estamos sozinhos, que nós não temos ninguém, mas acreditamos que o Senhor é o Deus que não muda. Assim como o Senhor esteve, ó Pai, com o povo de Israel atravessando o deserto, atravessando o mar, ó Deus, o Senhor não muda, e o Senhor certamente está conosco nesse tempo, nos guardando, nos dando provisões, ó Deus, e nos dando aquilo que precisamos para cada dia. Essa oração dos seus passos, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus, agradeço. Amém. Amém. Eles vão cantar o hino de número 367 do nosso canto cristão. Você pode se colocar em pé, por favor, só esses breves minutos. Hino de número 367, obrigado, irmãozão. Firme na rocha, que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir. Grandes tempestades estão de chegar e a estável casa há de derrubar. Vamos lá, ouvimos a perdão, e nada põe 367. Alicerce tendes para construir. Era o 3. E eu gostaria de me deter no capítulo de número 9. A oração e a confissão de Esdras. Esdras, capítulo de número 9. Todos acharam? Amém? E eu quero ler com vocês alguns versículos. Acabadas, pois, essas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes
e os levitas não se separaram dos povos de outra terra com as suas abominações. Isto é, não se separou dos cananeus, dos heteus ou heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram de suas filhas para si, para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com o povo desta terra. E até os príncipes e os magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que temiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos cativeiros, do cativeiro. Porém eu permaneci assentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgado, e me pus de joelho, e estendi as mãos para o Senhor Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias dos nossos pais até hoje estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitai-vos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem, e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque somos servos, porém, na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas, e para que nos desse um muro de segurança em Judá e Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por intermédio do teu servo profeta, dizendo, aqui seria Moisés, a terra em que entrais para possuir é terra imunda, pela imundície dos seus povos, e pelas abominações com que, na sua corrupção, a encheram de uma extremidade a outra. Por isso, não darei as vossas filhas, e seus filhos, e suas filhas não tomarei, e não darei vossos filhos, vossas filhas não tomareis para os vossos filhos. Jamais procurareis a paz e o bem desse povo, para que sejais forte e comais o melhor da terra, e o deixeis por herança a vossos filhos, para sempre. Depois de tudo que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e das nossas grandes culpas, e vendo ainda tu, ó nosso Deus, nos tem castigado,
mesmo castigado, menos do que merece as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou. Tornaremos a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos dessas abominações. Não te indignes tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante nem alguém que escape. Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. É um texto um pouco longo, mas se fazia necessário eu ler esse texto e esses 15 versículos, para que você possa ter compreensão do que nós queremos tratar nessa noite. Todo mundo conhece muito bem, quem está fazendo a sua leitura anual, provavelmente encerrou hoje o livro de Esdras, e provavelmente leu esse texto. Esdras agora, quando ele, por ordem de Ciro, por ordem de Ciro, ou melhor, por ordem de Dário, não Ciro, por Dário, eles vão sair ali do cativeiro e eles vão novamente edificar o templo do Senhor. Quando você lê Neemias, você vê que Neemias restaura os muros de Jerusalém. Mas Esdras, sacerdote escriba do Senhor, você vê literalmente que ele tem um papel crucial. Ele restaura ou ele novamente recupera a questão da linhagem do sumo sacerdote. Ele começa a fazer algumas organizações. E nesse exato momento do capítulo de número 10, o que nós encontramos? Uma oração de confissão por parte do sacerdote escriba Esdras. Por quê? Porque ele faz uma menção de algo que Deus disse lá atrás no Êxodo, quando o povo sai do cativeiro, quando o povo sai do Egito, da terra da servidão, peregrinando pelo deserto, com a finalidade de quê? Conquistar uma terra chamada Prometida. E Deus havia já dito para que quando entrasse nessa terra, seus filhos, suas filhas não seriam dadas em casamento ou dados em casamento para aquele povo. Era um povo extremamente de costume corrupto. E o que Deus literalmente ele compreendia? Ele compreendia uma visão que nós encontramos na palavra dele quando falamos de Salomão. Salomão ele fez vários casamentos de alianças. E a própria palavra do Senhor mostra que a causa do declínio de Salomão foi porque aquelas mulheres o quê? Corromperam o seu coração. Quando você fala de Acabe, rei de Israel, da tribo do norte, quem perverteu o coração de Acabe? Jezabel. Quando você fala de Sansão, quem perverteu o coração de Sansão? Dalila. Então parece que não é um teor de preconceito por parte do Senhor, mas é por ele compreender a natureza humana, a inclinação do homem, é que se Israel fosse ou começasse a se misturar com os povos da terra, na grande realidade o dever seria Israel influenciar, mas o que aconteceria é que Israel seria influenciado. E Neemias faz menção dizendo: Moisés havia dito isso. Moisés havia dito que nós não poderíamos, como povo de Deus, nação santa, povo adquirido, propriedade particular do Senhor, estarmos aliançados com os povos da terra. E quando Esdras sabe
que existe esse tipo de contaminação, quando Esdras entende que existe esse tipo de violação, o que ele faz? O texto diz que ele fica atônito. E ele diz, não pode ter isso, porque a causa dos 70 anos do exílio da Babilônia foi justamente por causa dessa o quê? Desobediência. E aí o que Esdras vai falar? O que Esdras vai fazer? Ele vai fazer com o quê? Na oração, os príncipes, os magistrados, os sacerdotes e outros mais, os levitas, estivessem despedindo as suas mulheres o quê? Estrangeiras. É um texto complicado demais, porque parece que é um teor de um Deus que nutre preconceito, de um Deus que não respeita direitos. Não. A primeira coisa que nós precisamos entender é que na oração de Esdras, ele deixa bem claro que não casar com uma pessoa estrangeira era uma ordem dada por quem? Pelo Senhor. Vocês lembram, né? Quem aqui é mais antigo? Irmão Antônio, irmão Enio, eu lembro disso ainda. Provavelmente também lembra de ser antigo na igreja. Quantas vezes os pastores muitas vezes falavam assim, cuidado com o jugo o quê? Desigual. Cuidado com o jugo desigual. E o que aconteceu? Aqui nós temos um jugo desigual. Todo mundo sabe o que é o jugo, né? Algo colocado sobre o boi, para que ele puxe o arado e a terra seja o quê? Arada. E é interessante que quando se bota o jugo, tem que ter um par de boi. Não pode ter um boi e um jumento, porque senão o jugo é o quê? Desigual. E aí a oração de Esdras é muito interessante, irmãos. Por isso que eu li com vocês, e eu quero me deter também no capítulo de número 10, porque nós precisamos então aprender alguns conceitos da oração de Esdras e a resposta à manifestação de Deus. Capítulo de número 10, olha o que diz. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se de Israel seria muita gente, ou muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outra terra. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de despedirmos todas as mulheres e seus filhos segundo o conselho do Senhor, e os dos que temem ao mandato do nosso Deus, e faça-se segundo a sua lei. O que eu acho interessante na oração de Esdras? A oração de Esdras é uma oração que, em primeiro lugar, ela tem por finalidade alcançar a misericórdia divina. A oração de Esdras tem por finalidade trazer confissão, porque por intermédio da confissão também há o quê? Perdão. A oração de Esdras é uma oração também de humilhação. Mas quando eu leio o capítulo de número 10, e se eu analisar por uma vertente, por uma ótica humana, quantos de vocês não devem ter ouvido um dizer, um adágio, mais ou menos assim: orar é oração mais o que? Ação. Não, a gente tem que orar, mas aquilo
que nós podemos fazer, Deus ele não vai o quê? Fazer. Eu discordo plenamente. Plenamente. Porque quando você lê o capítulo de número 10, o que parece? Parece que quando Esdras ele faz confissão, ele se humilha, ele obtém perdão, ele se prostra diante do Senhor, o Senhor ouve a oração. E aí, o que diz o próprio texto? O texto diz que Jecanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, chegou e falou assim: Eis, ainda há solução, ainda há esperança. É mandato do Senhor para nós despedirmos as mulheres, as crianças. Então nós precisamos o quê? Fazer. O que eu gostaria que você entendesse? Eu queria levar você a uma compreensão, queria levar você a entender que muitas vezes nós vamos ter que tomar decisões que parecem decisões extremamente o quê? Difíceis. Mas quando nós colocamos essas decisões diante do Senhor, sempre acontecerá uma resolução. Vocês viram uma coisa interessante no capítulo de número 10? Quando Esdras está orando, quando Esdras está fazendo confissão, quando Esdras está querendo alcançar o favor de um Deus Todo-Poderoso, se reúne muita gente. Mas vocês prestaram atenção no que diz o versículo de número 1? Alguém pode ler o versículo 1? Enquanto que e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, o que se ajuntou a ele, de Israel? Uma grande congregação de homens. De quê? Homens, mulheres e crianças. A questão da oração de Esdras, o que envolvia? Homens, mulheres e crianças. Provavelmente poderia acontecer que o choro, de repente, de algumas mulheres, poderia ser o choro do abandono. Poderia ser que o choro de algumas crianças fosse o choro de uma o quê? Rejeição. Mas só que Esdras estava colocando essa situação de calamidade, essa situação de dificuldade nas mãos de quem? Do Senhor. Então, quando nós colocamos diante do Senhor uma decisão, quando nós colocamos diante do Senhor um propósito, quando nós colocamos diante do Senhor uma pleita, uma causa, nós sempre vamos encontrar nele o quê? Solução. O texto diz que um homem virou-se, provavelmente ele poderia ser um daqueles que deveria ter que despedir mulheres e filhos, porque uma linhagem foi contaminada, e ele falou assim: olha só, se isso é mandato do Senhor, então nós precisamos o quê? Fazer. E é interessante uma coisa, você vai ver, olha o que diz o capítulo de número 10. Diz assim, deixa eu só achar. Versículo de número 18, presta bem atenção. Acharam-se dentre os filhos dos sacerdotes estes que casaram com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesua, filho de Zodaque, e de seus irmãos Maceias, Eliezer, Jarite e Gedalias, com um aperto de mão, prometeram despedir o quê? Suas mulheres, e por serem culpados, ofereceram um cordeiro do rebanho pela sua culpa. Mas presta bem atenção no versículo 20. Dos filhos de Emer, Ramani, Zebadias, dos filhos de Anim, Maceias, Elias, Semaías, Jeiel, Uzia, dos filhos de Passur, Elionai, Maceias, Jael, Natal, Zodaque e Elasa.
Então outros vão dizer, mas existe um teor aqui, no próprio capítulo de número 10, você pode ler em casa, que somente 4 homens o quê? Discordaram. Mas você vê que quando nós colocamos as pleitas, as causas diante do Senhor, o Senhor sempre vai trazer o quê? Solução. Não foi a maioria. Foram 4 homens que disseram, não, nós não vamos fazer. Nós não queremos isso. Nós não vamos despedir nossas mulheres. Mas, porém, todo o povo entendeu a vontade de quem? A vontade do Senhor. Então, a oração é um mecanismo que faz, além de nós nos humilharmos diante do Senhor, além de nós confessarmos o nosso pecado, além de nós pedirmos ajuda ao Senhor, mas faz também nós termos compreensão da sua o quê? Vontade. Em Atos capítulo de número 15, nós temos uma coisa chamada Concílio de Jerusalém. Começou a acontecer um problema na igreja, porque alguns estavam dizendo, alguns judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, estavam dizendo que havia necessidade de se circuncidar. Outros diziam que não, isso chegou aos apóstolos. E o que os apóstolos fizeram? Oraram. E o capítulo 15 de Atos diz assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a toda a congregação não impor nenhum jugo sobre os gentios, a não ser que eles não se envolvam com relações sexuais ilícitas, não adorem ídolos e não comem o que? O sangue. Quando se ora, quando se busca a Deus, toda causa difícil, toda causa que parece extremamente de difícil resolução, sempre vai encontrar em Deus uma ou quê? Solução. Mas para que eu e você venhamos conseguir encontrar solução nas nossas causas, quando nos colocamos em oração diante de Deus, nós precisamos respeitar o mecanismo que Esdras executou, o mecanismo que Esdras praticou. O texto diz no versículo 1, enquanto Esdras orava, e fazia o que? Primeira coisa, confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é justo e fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda o quê? Imundícia. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que ele confessa diante de Deus o seu pecado, porque esse alcançará o quê? Misericórdia. Então, se nós queremos encontrar por intermédio da oração uma resolução para uma situação difícil, por uma causa abrangente, a primeira coisa que nós precisamos é confessar o nosso erro, confessar a nossa culpa. Você já viu o que Tiago diz? Vamos lá em Tiago para não ficar na minha palavra. Olha o que Tiago vai ensinar. Tiago, capítulo de número 5. João, Pedro, Tiago, antes. Olha o que ele vai falar. Tiago 5. Ele diz assim, versículo de número 12, por favor. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça o quê? Oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os pastores da igreja, e esses façam oração sobre ele, sobre o doente, ungindo com óleo medicinal, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Tiago, ele chega e o que ele diz? Pode ser que a causa da enfermidade
na vida desse cristão seja a consequência do seu o quê? Pecado. Mas a oração de confissão fará com que o pecador seja o quê? Erguido. Então, se nós respeitarmos o mecanismo estabelecido na postura de Esdras, no ensino bíblico, se existe uma causa difícil, nós vamos primeiro fazer a nossa o quê? Confissão. Nós vamos colocar isso diante do Senhor. Aí eu continuo lá no texto de Esdras, capítulo de número 10. Só um momentinho, saiu daqui. Esdras 10. E ele diz: enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrando diante da casa de Deus. Nesse segundo momento, além de Esdras fazer confissão, Esdras também se humilha diante do Senhor. Ele reconhece que a postura que foi tomada por Israel em casar com mulheres estrangeiras, em dar seus filhos a mulheres e a homens, era algo que desagradava a quem? O Senhor. Então, muitas vezes, irmãos, existem apertos que nós estamos vivendo na nossa vida, que Deus ele quer nos orientar, que Deus quer nos dizer o seguinte: parece ser difícil, parece ser extremamente preocupante, mas você precisa confessar, você precisa se humilhar, porque provavelmente o que está acontecendo foi algo que você mesmo buscou. Quem foi que buscou? Foi o povo. A Bíblia diz de que se queixa o homem dos seus próprios pecados. Então nós precisamos entender o mandamento de Deus. Deus havia dito por intermédio de Moisés: não dê os filhos nem as filhas ao povo dessa terra, porque eles são obstinados e vão corromper o coração do meu povo. Eles desobedeceram. Quando desobedeceram, você vê que o que é a consequência da desobediência? É muitas vezes a vergonha, é muitas vezes a afronta, mas também é muitas vezes decisões que precisam ser tomadas que vai trazer dor ao nosso coração. Você acha que era bom que um pai despedir o seu filho? Você acha que era bom que uma mulher despedisse do seu marido? Não. Mas foi a consequência de uma ação que foi tomada sem a vontade de quem? Do Senhor. Vocês lembram de Josué capítulo 9? Existia um povo chamado Gibeonitas. Os Gibeonitas eram povo vizinho de Israel. E Israel estava vindo conquistando tudo. E os Gibeonitas fizeram assim: vamos estar mais despertos. Vamos dizer que nós viemos de longe. Primeira coisa, vamos levar pão velho, pão bolorento, pão já de tempo, pão que já passou de dias. Vamos colocar roupas, que são roupas que mostram desgaste. Mas vamos também levar odres, que são odres furados, devido ao desgaste de caminhada. Chegaram diante de quem? Chegaram diante de Josué e falaram assim: nós viemos de longe, nós somos um povo, queremos fazer aliança com vocês. E a Bíblia diz que Josué fez aliança sem pedir o quê? Consentimento. Vocês estão entendendo? As nossas decisões. Nós precisamos voltar a um tempo de ainda consultarmos ao Senhor para saber se o que precisamos fazer, o que desejamos fazer é da vontade dele. Porque senão teremos que fazer confissão e nos humilhar diante dele para alcançarmos a sua o quê? Misericórdia. Esdras fez confissão. Esdras chorando, prostrou-se diante da casa de Deus. Ajuntou-se a ele
de Israel muita grande congregação de homens, de mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jequiel, um dos filhos de Elã, tomou a palavra e disse a eles: nós temos transgredido contra o nosso Deus. Esse é o último ponto. Reconhecer que o quê? Errou. Reconhecer que a consequência de despedir as esposas e as crianças foi uma decisão que eles tomaram, onde eles o quê? Erraram. Que nessa noite, meu irmão, eu e você, como bons servos do Senhor, possamos estar buscando em Deus, por intermédio da oração, conselho naquilo que nós precisamos fazer. Pode ser que você esteja aqui nessa noite e você está aí com a sua cabeça borbulhando e você está dizendo assim: eu preciso tomar essa decisão, eu preciso fazer isso. Eu quero chamar a tua atenção nessa noite a você buscar o conselho do Senhor, porque quando nós não buscamos o conselho do Senhor, nós vamos construir, nós vamos criar uma situação tão adversa que vai nos levar agora a uma oração para nós entendermos a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Que Deus nessa noite, poderosamente em Jesus, Ele venha abençoar a minha e a sua vida. Jesus, por em pé, vamos terminar esse culto, 8h30, o horário do nosso culto, louvando ao Senhor. E eu gostaria de cantar com vocês o hino de número 377. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador para si me resgatou. O coro desse hino é lindo, mas eu sei quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Vamos louvar o Senhor, não sei porquê. Por que razão
você que nos acompanhou por essa live, em Jesus, Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado por esse culto. Queremos te pedir que o Senhor nos leve sobre a tua graça e sobre a tua santa proteção. Que o Espírito Santo, o nosso ajudador, ele possa estar presente no nosso meio, guiando-nos, orientando-nos, capacitando-nos para fazermos a tua obra. Leva-nos agora sobre a tua graça e paz. Te oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você pode se assentar.